a gente já foi muito iludido, agora a gente tem que saber da verdade. Jesus, hein? Bom, então vamos lá. Pode, Tosé? Pode sim, pode sim. Pode começar? Pode sim. Então, o livro Caminho, Verdade e Vida. Oi? Sim, te escuto. É porque alguém desligou. Então tá. Livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. A lição é 54, a videira. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Jesus, está em João capítulo 15, versículo 1. Deus é o Criador eterno, cujos desígnios permanecem insondáveis a nós outros. Pelo seu amor desvelado, criam-se todos os seres. Por sua sabedoria, movem-se os mundos no ilimitado. Pequena e obscura, a terra não pode prescrutar a grandeza divina. O Pai, entretanto, envolve-nos a todos nas vibrações de sua bondade gloriosa. Ele é a alma de tudo, a essência do universo. Permanecemos no campo terrestre, de que ele é dono e supremo dispensador. No entanto, para que lhe sintamos a presença em nossa compreensão limitada, concedeu-nos Jesus como sua personificação máxima. Útil seria que o homem observasse no planeta a sua imensa escola de trabalho. E todos nós, perante a grandeza universal, devemos reconhecer a nossa condição de seres humildes, necessitados de aprimoramento e iluminação. Dentro de nossa pequenez, sucumbiríamos de fome espiritual, estacionados na sombra da ignorância, não fosse essa videira da verdade e do amor que o Supremo Senhor nos concedeu em Jesus Cristo. De sua seiva divina procedem todas as nossas realizações elevadas nos serviços da terra, alimentados por essa fonte sublime. Compete-nos reconhecer que, sem o Cristo, as organizações do mundo se perderiam por falta de base. Nele, encontramos o pão vivo das almas e, desde o princípio, o seu amor infinito no orbe terrestre é o fundamento divino de todas as verdades da vida. Gente, muito bonito, um puxão de orelha, mas vocês podem comentar, porque eu não tenho condição de comentar. Muito linda essa página, mas não é fácil. Vai, Tosé. Tá ok. Não tem jeito não, Tosé. Eu tô com a garganta ruim. Se a garganta falhar, eu peço ajuda a vocês aí. Então, nós temos um problema grave quando todos nós estamos estudando qualquer coisa que chamamos de religião, né? Nos religarmos a Deus. Né? Ninguém nunca esteve fora de Deus, na verdade, né? Essa é a grande verdade. Não existe fora de Deus. Então, religar é religar a nossa consciência. É religar realmente um estado permanente de consciência que guie os nossos destinos conforme é planejado por Deus, né? Conforme é planejada a evolução de todo o cosmos, de todo o orbe, de todos os lugares. Então, para início de conversa, a gente toma um susto, né? Porque a gente escuta assim, primeiramente o versículo está falando assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. O que ele está dizendo? Ele podia só falar, eu sou a videira e meu pai é o lavrador, mas não, ele quis dizer que ele é a verdadeira. Então quer dizer que ele está deixando claro, olha, atenção, porque vocês vão se confundir ainda por um bom tempo. Vocês vão achar estranho tudo isso por um bom tempo. E o texto que, na verdade,
Emmanuel inicia explicando para a gente esse versículo, é um tanto quanto distinto do início, né, do início do versículo. A gente toma um susto, porque ele do nada ele começa a falar de Deus. Você acredita que ele fosse falar essencialmente só do Cristo? Não é essa a percepção? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Não, ele começa, o versículo começa falando do Cristo. E depois ele diz, quem é o lavrador? É o pai. Aí ele começa a explicar e dar mais detalhes sobre a percepção que nós não temos de Deus. Então, Jesus se coloca como uma videira que presta serviço, que é cultivada também por Deus. Jesus também é cultivado por Deus. Então, e nós somos as varas, ou seja, há todo o entrelaçamento de condução de almas, de condução de progresso, né? Então, quando ele coloca que o meu pai é o lavrador, não é só uma questão de humildade, é a profunda e mais profunda realidade. Deus produz e desenvolve tudo. Ah, mas para que objetivo? Para que finalidade? Qual o desígnio, né? Qual é o propósito, a finalidade que o Criador fica criando eternamente? Tosé, parou a sua voz aí. Parou minha voz? Me escuta. Tinha parado, agora voltou. Tá ok. Eu vou tentar falar um pouco mais alto, um pouco mais. Deixa eu aumentar aqui o ganho do microfone. Acho que assim vocês vão me ouvir vocês vão me ouvir melhor. Que aí. Estão me ouvindo melhor agora? Sim. Então ele começa a explicar que nós não temos que ficar sondando o porquê que Deus criou o planeta Terra, o porquê que está criado o Sol, porquê que tem essa galáxia, porquê que tem bilhões de outras galáxias, porquê que o universo está se expandindo. Né? O maior susto da física moderna, dos cálculos gravitacionais, todos os cálculos mais modernos do ponto de vista de compreensão da física mais bruta do planeta, choca, porque as galáxias estão se afastando uma das outras. Com uma taxa de aceleração se acelerando. A aceleração está sendo acelerada. Então, cada vez que você observa um objeto à distância, está mais distante ainda. E não se sabe o porquê disso. Ninguém tem uma resposta plausível. E é claro, nem precisa. Há uma necessidade de ser assim, Deus quer que seja assim, mas só que o pensamento curioso humano quer entender o porquê das coisas. Muito natural. Mas ele quer que a gente pare para, em vez de ficar pensando e analisando sem nenhum tipo de sentimento, o Emmanuel nos convida a desenvolver um sentimento que nós temos dificuldade de gerar. Observar que é pelo amor de Deus, né, desvelado, ou seja, esse amor que vem servindo, é que se criam-se todos os seres. O princípio inteligente é algo fantástico, fenomenal. A criação da unidade pensante, que é o espírito, é algo fantástico. E lá no Velho Testamento, vamos observar, né, uma forma de comparar, né? Foi feita uma comparação, várias pessoas não entendem isso, mas eu percebo como comparação, né? Onde Deus, quando quis criar tudo, disse, faz-se a luz. Ele só falou, faz-se a luz. Mas Deus não tem boca, Deus não fala. Deus não tem boca, não tem corpo físico, ele não precisa falar, não tem fala. Deus é espírito. Ele não tem essa entidade estruturante que nem cada um de nós, né? E comparando, quando ele foi criar o espírito, aquela historiografia bíblica apresentou qual a comparação? Que ele soprou para criar o espírito. Dizendo o seguinte, olha, para criar tudo que é galáxia, planeta, constelações, bilhões e bilhões de estrelas, toneladas e toneladas de matéria, ele só falou, faz-se a luz. Agora, quando foi especificamente para criar a unidade espiritual, gastou, foi necessário um esforço, um empenho maior. Então, a historiografia bíblica tenta mostrar que a essência de cada espírito, ela tem um grau de sofisticação divino que nós não compreendemos ainda.
há algo ali extremamente especial e complexo. E é isso que a página vem tentando traçar também para todos nós, nesse começo. Pelo seu amor desvelado, criam-se todos os seres. Por sua sabedoria, movem-se os mundos no ilimitado. Ah, como que a galáxia está se expandindo? É sabedoria divina. Ele sabe o que está fazendo. E dá certo. Não precisamos nos preocupar. Então, nessa condição pequena e obscura onde nós estamos na Terra, né? Obscura porque nós não temos luz própria, né? Não há luz própria aqui, nós só recebemos luz de um sol. A Terra não pode observar, analisar a grandeza divina. Então, aos pouquinhos, você vê telescópio Hubble observando diversos fenômenos e todos ficam chocados, né? Que está observando um fenômeno de nascimento de uma estrela, de uma morte de uma estrela. A forma como a ciência da Terra comenta, mas são fenômenos onde o tamanho do evento é quadrilhões, quinquilhões de quilômetros. São coisas gigantescas. E nós não temos realmente como perceber essa grandeza divina, né? Então, o Pai, entretanto, envolve-nos a todos nas vibrações da sua bondade gloriosa. Mas essa bondade gloriosa aqui não é de glória, de conquista, não. Ela é sublime, porque ela sempre foi sublime. Não importa se você reconheça que essa bondade ela é sublime. Ela é porque é. Nós é que não percebemos, né? Então, Deus em toda a sua glória, não é glória no sentido de alguém estar glorificando. Se não for glorificado a Deus, né? Perde o posto de glorioso. Não, ao contrário. Sempre foi e sempre será. E todas as vibrações de sua bondade estão ecoando na construção de cada espírito. Então, ele é a alma de tudo, a essência do universo. Então, ele sendo a alma de tudo, ou seja, ele que deu esse aspecto de vida, e vai faltar linguagem para descrever isso aqui. Nós não temos como perceber, porque Emmanuel está focando principalmente na parte espiritual, a criação da identidade espiritual, né, que transcende o corpo físico, que transcende o perispírito. Não tem nada a ver com o perispírito, não tem nada a ver com o corpo físico. Ele está falando justamente a essência, o espírito que pensa, que sente. Então permanecemos no campo terrestre, de que ele é dono e supremo dispensador. E é engraçado porque tudo que nos cerca, nós somos educados e ensinados a achar que nós podemos cercar alguma coisa e dizer, isso aqui é meu. Meu planeta. Não, meu planeta Terra. Meu planeta? Não é meu, não é seu, não. Nós não temos planeta. O planeta onde eu moro. Não, onde você habita, no sentido de habitação, não, você, na verdade, está sendo patrocinado a estar ali. Mas a gente não compreende, a gente não tem essa visão. Ninguém patrocina essa forma de pensar e imaginar, porque não se estimula continuamente no convívio todos nós a sermos mais humildes. Não se patrocina a humildade. Humildade é uma coisa que cada um vai buscar individualmente. Então ninguém pratica humildade no sentido de ensinar humildade. É muito raro você ver alguém falando, não, o planeta, esse planeta maravilhoso de Deus, que pertence a Deus. E que nós temos que estar aqui fazendo um processo de evolução, mas com todo cuidado, né? Cada vez com melhor compreensão e equilíbrio com todos os reinos. Mineral, né? Vegetal, animal, hominal. E aí, por vezes, vamos observar pessoas mais preocupadas com o reino animal do que com o reino hominal. Isso da própria Bíblia vem explicando. Olha, observai as aves do céu, não semeiam nem ajuntam os celeiros, e vosso Pai os alimenta. Quem dirá vós? Quem dirá vós, que é muito mais importante na criação? Está na Bíblia, não sou eu que estou falando que o ser humano é mais importante na criação que os animais. Está lá destacado, tá escancarada. E observamos, às vezes, as pessoas querendo ficar mais ligado e prisioneiro aos animais do que ao ser humano. Eu gosto muito mais de cachorro e gato do que de gente. É bobagem. A pessoa é uma fuga psicológica.
É mais um argumento bobo, infantil, para fugir dos seus próprios objetivos de desenvolvimento de fraternidade, de desenvolvimento de amor, de desenvolvimento de sabedoria. Daqui a pouco a pessoa vai dizer, pô, eu amo essa pedra. Ah, essa pedra é maravilhosa. Nossa, eu amo essa flor. Essa flor é maravilhosa. Essa flor é muito melhor do que muitos seres humanos. Meu Deus do céu, é uma flor. Como é que pode ser mais maravilhoso do que um outro ser humano? Do que outra identidade espiritual mais desenvolvida? Impossível. Impossível. Aí estaríamos cometendo um sacrilégio do ponto de vista de lógica. Não é nem do ponto de vista de estrutura indumentária religiosa. É de lógica mesmo. Né? Claro que temos que desempenhar o máximo dos nossos potenciais de amor e sabedoria, primeiramente com o ser humano. É óbvio que é com o ser humano. Entre cuidar muito de um animal e cuidar muito de um ser humano, você tem que cuidar primeiro do ser humano, depois do animal. Se vira, ame a todos. Mas entenda, o outro ser humano, aquela outra identidade, vai demandar muito mais de cada um de nós. Esse é o desafio, né? Então, sim, Deus é o supremo dispensador de tudo que está à nossa volta. E temos que entender o motivo para quê. Né? No entanto, para que ele sintamos a presença, aí foi realmente algo, né? Diversas pessoas sentem, observa o sol, né? E agradece. Espíritos desencarnados, grandes trabalhadores do Cristo, quando estão observando o nascer do sol, o se pôr do sol, eles se reúnem para orar, para agradecer pelo sol. Mas como está ali sempre para a gente nem se importa. Então nós somos muito ingratos do ponto de vista de compreensão da manifestação da vida. E precisamos mudar essa forma. Agradecer a tudo, a todos os recursos que estão funcionando harmonicamente para compilar essa experiência com o que a gente chama de vida. Né? Então, essa é uma compreensão limitada que nós temos, muito grande. E o que ele colocou? Que nos foi concedido a vinda do Cristo, né? A vinda de Jesus, para termos uma personificação máxima. Vamos personificar Deus. Vocês vão ter uma percepção. A percepção vai ser um choque cultural para vocês. Eu vou mandar um modelo para vocês do que é o grau divino. E foi enviado para a Terra. A gente não entendeu totalmente, né? Então, útil seria que o homem, aí a frase mais pesada, observasse no planeta a imensa escola de trabalho. E aí pegou pesado, a gente não entende isso. A gente foge, né? Especialmente o espírita, quando entra em contato com as informações sobre o espiritismo, sobre nosso lar, sobre isso, sobre aquilo, mas tudo isso está preso ao mesmo planeta. Tudo isso é manifestação física. Não, eu vou viver a verdadeira vida no mundo espiritual. Mas o mundo espiritual é feito de matéria. A diferença é que é uma semimatéria. Então a pessoa queria viver, basicamente, aguardando tudo se transformar, vivendo experiência de pedra. Né? A pessoa que se comporta, a identidade central da pessoa é a pedra. Tudo vai se resolver ao meu derredor. Como? Eu vou sentar e vou ficar olhando, e admirando, e agradecendo tudo por Deus. Você não vai operar nada. Você não vai se desempenhar em nada. A estrutura toda do planeta está te convidando. Vem trabalhar, vem se desenvolver. Não é somente para você, é você se desenvolver para ser capaz de amar cada vez mais, de ter sabedoria para cada vez mais. O quê? Servir. É esse o propósito. E é essa imensa escola de trabalho que é a Terra. Então, o pouco que cada um de nós temos, que é absurdamente pouco, nós temos pouquíssimas experiências em realmente desenvolver trabalhos coerentes com a plataforma do Cristo. Trabalhar por trabalhar, um monte de gente trabalha. Mas coerentes, de forma consciente com a plataforma do Cristo, é muito pouco o que nós temos de potenciais. Agora, esse pouco que nós temos que colocar em uso. Temos que colocar à disposição e realmente exercer os trabalhos que são necessários para ganhar certas experiências. Então, se todos nós observássemos no planeta essa imensa escola de trabalho, se desde a escola, se todos os lares ensinassem desde pequenininho,
Você não vai crescer para ter uma profissão para você. Isso é uma bobagem. É uma alucinação inventada. É uma interpretação equivocada. A pessoa que criou essa ideia central não entendeu. Imagine que todas as crianças, você vai reencarnar em qualquer lar no planeta e você vai ser estimulado a isso. É segurança total de dar certo. Segurança total. Nós temos que aprender a amar e servir. Nós temos que aprender a amar e servir. Qualquer lugar da face da Terra. Então, aí estamos num momento, quando isso acontecer, estaremos num planeta de regeneração. De regeneração. Já conversamos sobre isso. Quando que vamos estar num planeta de regeneração? Quando você quiser regenerar alguma coisa. Você quer regenerar alguma coisa? Você quer regenerar a sua consciência? Você olha para a consciência que você esculpiu. É uma grande estátua. Você acredita que essa estátua tem que mudar alguma coisa? Sem nada em você. Você não acredita que nada tem que mudar em você? Ou você só faz aquelas respostas tradicionais. Não, eu quero amar mais. Eu quero isso assim. Então ama. Então faz. Vai lá, se sacrifica por alguém. Não é sacrificar doando sua vida em termos de assassinato, não. Se sacrificar mesmo o seu tempo. Faz alguma coisa por alguém totalmente desinteressado. Não vai cobrar, não vai criar constrangimento, não vai pedir nada em troca, nada, nem mesmo para Deus. Principalmente para Deus. Porque para Deus devemos tudo. E você vai tentar fazer uma negociação com Deus, se com Deus a gente deve tudo. Então a gente não observa realmente o planeta como uma escola de trabalho. A gente não reconhece isso. E todos nós, perante a grandeza universal, devemos reconhecer a nossa condição de seres humildes, necessitados de quê? Aprimoramento e iluminação. Então você só reconhece que você precisa de iluminação se você sabe que tem obscuridades, né? Você não instala lâmpada em lugar onde você não quer claridade. Então, se você gostou de certos pontos obscuros dentro da sua própria consciência, se certos lugares você está amando que tem aquela sombra, e você até anima aquele florescer daquela sombra alucinada, por que você vai botar luz ali? Então é esse o grande problema. Como é que você vai conhecer a si mesmo? Conhece-te a ti mesmo. São nas experiências. Igualzinho no filme. O que eu faria naquela situação? Se fosse comigo, eu faria isso, isso, isso. Mas isso é reencarnar. Exatamente isso, igualzinho assistir um filme. Com a diferença que você realmente está protagonista. Você está sendo o protagonista da sua própria história. Então é um problema gravíssimo, porque a gente não sente necessidade de aprimoramento e iluminação. Especialmente iluminação. Aprimoramento todo mundo vai dizer que sente. Mas iluminação, a gente ainda não sente, porque a gente não reconhece o que está obscuro. O que está obscurecido. Obscurecido propositalmente. Nós é que tampamos. Esse aspecto aqui, eu acho absurdo. Vou dar um exemplo simples. Todos vocês aqui foram agora elencados a espíritos de altíssima envergadura. Jesus te convidou, então, para você colaborar com as grandes equipes de reencarnação. Tá vendo aquela vítima de estupro? É uma criança de 13 anos. Fixa lá, por favor, aquele espírito que tem que reencarnar com aquele grupo. Aí você vira e fala, eu não. Isso tá errado, isso é contra Deus. Aquilo ali é um mal. Mas eu não entendi. Então, para você cooperar, você tem pré-requisitos de compreender. Você quer compreender a história de tudo, a complexidade de tudo, para querer servir de alguma maneira? Você está entendendo? Nós não entendemos os nossos próprios bloqueios. A gente entra nessa simbiose perturbada do planeta, que nós queremos julgar Deus. Nós queremos julgar Deus. Mas como é que Deus permitiu que aquela criança, vítima de um estupro, 13 anos de idade, ficasse grávida? E tem pessoas de 30, 40 anos que não conseguem engravidar. Isso vai fritar a mente de vocês essa noite. Porque, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Existe um padrão moral habitando dentro de cada um de nós. E esse padrão, a gente já acredita que não precisa de aprimoramento e nem de iluminação. Você acredita que o que você construiu é seu e é o melhor do mundo. Não existe padrão moral melhor do que o seu.
É essa identidade distorcida, problemática que nós temos. Porque é como se estivesse dentro de um avião, onde o avião já decolou. E é o piloto, que é você, fala para você mesmo: caramba, precisamos trocar a bomba de combustível. Mas tá voando. O avião tá voando. Então você tem que ficar fazendo aprimoramento e iluminação de conceitos, iluminação de ideais, iluminação de valores, né? Vai falar isso para pessoa. Tem certas pessoas que não conseguem nem conversar sobre isso. Não, se isso aconteceu, é porque Deus está errado. Deus está errado. Então não precisa nem mais conversar, né? Não precisa mais se aprofundar em nada. Você está falando que Deus está errado. Você compreende? Então vocês estão compreendendo como é complexo? É porque a gente não gosta de fazer as perguntas que são as piores para o nosso mundo íntimo. Ah, mas se tivesse... Não, o cara que acabou de cometer um assassinato. Não, você vai fazer com que ele reencarne junto com a vítima. Não, mas eu acho um absurdo. Você quer que eu ajude o algoz reencarnar junto com a vítima? Quem inventou essa doideira? É o projeto do Cristo. É o projeto do Cristo. Então, a gente tem que começar a ser um pouco mais humilde. Nós precisamos ser mais humildes. E compreender, eu não entendi completamente ainda o projeto do Cristo. Mesmo estudando, eu preferi criar conceitos próprios, valores próprios, vestir uma indumentária, né? Vestir uma roupagem de consciência e estou vivendo a vida. E eu acredito que não há necessidade de aprimoramento e iluminação, não. O que eu estou vivendo é o mais certo. É esse o gargalo da nossa história. Porque nós somos as varas. E ele tem patrocinado essas experiências. Só que ele não vai pular na frente e vai falar: isso é a verdade, faça isso. Que é um jogo de carta marcada. Você não vai estar fazendo porque você desenvolveu essa consciência. Você está fazendo porque alguém está mandando. Então não é assim que funciona o desenvolvimento. O desenvolvimento é individual. O desenvolvimento de consciência é individual. Ah, mas tem assuntos que eu não consigo nem conversar, eu acho um absurdo. Então é esses que você precisa desenvolver iluminação. Que tem alguma coisa muito errada dentro de todos nós. Porque nós acreditamos que a base moral que o planeta está exercendo pelas repúblicas e tudo mais é a base moral de Deus. Uma coisa doida. A república é a Roma antiga. É exatamente a Roma antiga. Só que agora criou uma série de leis que está demorando séculos e séculos, vai se arrastando para conseguir absorver os patrimônios do Cristo. Aos pouquinhos vai absorvendo, vai tirando medidas de assassinato. Né? Como é que você pode pegar uma república e dizer: olha, você agora tem a missão de assassinar aquele outro, porque nós vamos classificar aquele outro como mal, e você tem que extirpar o mal porque agora é lei. Então, você compreende? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Não sei se eu estou me fazendo claro. Não, tá sim. Tá dando para entender com certeza. Então, estarmos necessitados de aprimoramento e iluminação não é essa coisa romântica, religiosa que as pessoas falam, não, tá? Ah, iluminação espiritual? Ah, é que eu faço uma prece jocosa, maravilhosa para Deus. Isso é bobagem, isso não te ilumina em nada. Daqui a 20 minutos você está usando um conceito moral que não tem nada a ver com amor. E está chicoteando as pessoas com envelope lindo, com um laço lindo, né? Da indumentária física, para maltratar os outros, achando que está fazendo bem. Para depois desencarnar e perceber: caramba, eu tinha quase certeza que estava fazendo melhor. Não é que eu fiz um monte de bobagem? Porque a gente não quis iluminar a nossa forma de compreender o projeto divino. Então, dentro de nossa pequenez, sucumbiríamos de fome espiritual. E essa frase só vai ter sentido, fome espiritual, se a gente compreender isso. Caramba, eu não consigo realmente perceber as coisas. Pode falar.
Não, eu lembrei que eu comentei uma vez que assim, você acorda, aí você faz uma prece maravilhosa no quarto, você se sente assim leve, parece que você recebeu muita coisa ali naquele momento, aí quando você sai do quarto, aí basta você ver a cozinha cheia de louça, que você sabe que você lavou de novo, que você deixou tudo limpo, que está tudo sujo, aquilo ali acaba no momento. Então, porque justamente, você acabou de chegar no ponto que eu tô falando. Você recebeu toda a ajuda na hora da prece? Recebeu. Só que você, todos nós, né, não é só você, todos nós gostamos de criar departamentos. Departamento religião, ai, obrigado, Senhor, por essa coisa maravilhosa. Só quer absorver, só quer absorver, só quer absorver. Aí quando chega na hora de gerar, de usar essa energia, usar esse potencial para o bem, a gente não quer usar para isso. A gente quer usar para ficar afagando o nosso mundo íntimo. A gente esquece muito rápido. Mas eu acho que não é nem questão de esquecer, é uma questão de ponto de vista, realmente. Tá lá a louça. Nossa, obrigado, Senhor, por essa oportunidade maravilhosa. Eu vou poder lavar mais louça do que o normal. A gente não entende a experiência humana nesse sentido, que é uma escola. Que, na verdade, aquele conflito, aquele contraste. Qual foi o contraste que você acabou de apresentar? Porque você tinha uma expectativa. Você tinha uma expectativa que não teria a louça. Ou melhor, que as outras pessoas absorvendo os conceitos de convivência compreenderiam que eles precisariam, haveria uma necessidade deles compreenderem que tinham que colaborar, que tinham que estar participativos, que eles precisam sim, todos, estarem predispostos a servir. Totalmente natural, ainda mais no ambiente do lar. Todos precisam se consagrar nesse sentido. Mas a questão é que o sentimento que brotou, eu diria até que foi uma emoção, não foi um sentimento, a emoção que brotou foi de descontentamento. Você olhou para aquilo ali e falou assim: caramba, por que ninguém me ajudou em relação a isso? Ninguém vai ajudar. Então, existe uma tarefa do tamanho de um muro. Ninguém vai ajudar a dar pé? Eu tenho que subir numa árvore. Ninguém vai dar pé? Então, tem certas coisas que criança já compreende. Né? Todas as vezes que eu ia pular um muro, estava com vários colegas, não precisava pedir ninguém para dar pé. Aí, fulano, tem que pular aqui o muro. Chega aí. Eu falava só chega aí. Aí a pessoa chegava, já entrelaçava os dedos na mão e oferecia a mão para poder botar o pé para subir. Não precisava pedir. Porque ele sabia que eu fazia isso também para ele. Então todo mundo entendia isso. Era uma coisa natural. Mas não estamos vivendo a vida de uma forma natural. Estamos vivendo uma vida distraída. E é difícil cultivar, sair da bolha da distração em relação a todos os habitantes de uma casa. Agora você imagina de uma cidade, de um país, de um planeta. É óbvio que quanto mais despertarmos para o nosso desenvolvimento, vamos descobrir, peraí, eu tinha que estar servindo muito mais. Eu tinha até que estar estimulando as pessoas a servir com mais alegria. Eu queria que as pessoas observassem, ó, eu tenho alegria em lavar a louça, eu tenho alegria em cultivar esse hábito de lavar e de exercer essa função com alegria. E eu quero que os outros também exerçam com alegria. Então vá lá, não desanime, não esmoreça. Porque a maioria acredita que o objetivo de vir na Terra é de você desenvolver e fazer as coisas do jeito mais fácil. Não, vou botar um robô. Bota um robô para fazer. Mas o robô não precisa evoluir. Você que precisa. Então, existe uma experiência muito intrigante, né, no ambiente indiano, que eles fazem eu esqueci o nome agora. Não é um tapete, não. É um grande círculo, uma escultura que é feita com grãozinhos de areia. E leva meses fazendo. Literalmente meses. E aí você toma um susto, porque assim que eles acabam de fazer, todo mundo olha para aquilo, né, faz menção de uma reverência, como se fosse uma prece, e desfaz, junta tudo. Um monte de areiazinha colorida. E fica um monte de gente tirando foto. Nossa, que lindo, que maravilhoso. Mas a maioria não entende
que o mais importante é na hora de desfazer. Primeiro, se desapega. Segundo, entenda que a sua recompensa é o ato de fazer, não é o produto final. Então existe ainda esses aspectos nebulosos, né? Difíceis de a gente compreender, para estar cheio de nuvem nos nossos olhos, que a gente não observa o objetivo da experiência humana. É para ganharmos essa experiência de fazer sem esperar nada em troca. Por quê? Porque vai ter que fazer de novo amanhã. E de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Até o último dia da encarnação. Não tem colher de chá, né? Então, a gente precisa despertar para isso, né? Então, dentro de nossa pequenez, sucumbiríamos de fome espiritual. Por que de fome espiritual? Porque não está falando nada do ponto de vista material. Por que está falando de fome espiritual? Porque, no fundo, a gente não aguenta mais nós mesmos. A gente fala assim, puxa vida, eu queria tanto amar mais, eu queria tanto ter mais sabedoria, eu queria tanto conseguir fazer escolhas melhores em situações adversas. É essa fome que a gente está gritando, de valores espirituais desenvolvidos na marcha do progresso, né? Então, estacionados na sombra da ignorância. Ignorância aqui, né, de falar brutamente, de ser bruto. É ignorância de ignorar mesmo. Ignorar, não, a gente nem reconhece a necessidade. Não fosse o que essa videira da verdade e do amor. Então, existe uma videira que não é da verdade, que é a experiência da filosofia humana. Existe um espectro da filosofia materialista que todos nós estamos impregnados. Todos mesmo. Altamente impregnados, a gente não percebe. Então ele pega e fala, olha, existe uma fonte de vida que é a verdadeira vida. E do amor, do verdadeiro amor, que está atrelado ao Supremo Senhor. Nos concedeu Jesus Cristo. Então Deus, quando concede essa identidade chamada Jesus de Nazaré, é por um objetivo. Ele apresentou quem sempre alimentou e anima e alimenta o mundo desde que foi criado. Desde a formação do planeta, Jesus já trabalha como Cristo, a nível de Cristo, junto com Deus. Ele não se tornou Cristo só porque veio à Terra, não. Ele é Cristo há bilhões de anos. A gente não entendeu isso ainda, né? Então, de sua seiva divina, procedem todas as nossas realizações elevadas nos serviços da terra. Quem é muito orgulhoso aqui começa a morder os lábios e ranger os dentes. Olha a frase. De sua seiva divina procedem todas as nossas realizações elevadas, as elevadas, nos serviços da terra. Então aquele sábio que vê a terra, né? Um sábio que vê a terra, que não sei o quê, que tentou ajudar a libertar o pensamento humano, para as pessoas se questionarem, conhece a ti mesmo, não sei o quê. É um enviado do Cristo? Foi enviado do Cristo? Foi enviado do Cristo. Fechamento do Cristo. E ele que disse, faz assim, conduz assim, estimula assim. Quem forneceu tudo que está sendo descoberto na Terra, grandes realizações elevadas, não é humana. Não é uma realização humana. Mas eu descobri uma coisa que nunca havia sido descoberta. Eu sei, mas você percebeu uma realidade que todo mundo ignorava. Mas quem criou aquela realidade foi o Cristo junto com Deus. É esse que é o problema que a gente não percebe, né? Então, alimentados por essa fonte sublime, compete-nos reconhecer o quê? Sem o Cristo, as organizações do mundo se perderiam por falta de base. E todas as vezes que estruturas de países, estruturas de negócios, estruturas escolares não preservam a base fundamental da essência humana, que é a fraternidade, que é o amor ao próximo, que não consegue usar as expressões máximas que o Cristo trouxe para a Terra, gera calamidade, gera problema, gera desorganização. Então, nele encontramos o pão vivo das almas. Ele deixa claro, a sua alma quer se alimentar para ser uma alma melhor,
para caminhar com mais segurança em direção ao Pai, você tem que se alimentar de alguma coisa. Então, quando ele fala desse pão vivo, quer dizer que existe pão morto? Claro que existe. É aquele que nos intoxica, né? Se você comer um pão mofado, é uma comparação, uma metáfora. Aqui é uma metáfora. O pão vivo das almas. Por vezes estamos nos alimentando de conceitos errados. Passa na televisão uma ideia, todo mundo, é isso mesmo, miserável, que não sei o quê. Você está se alimentando. Você está alimentando sua alma daquele conceito que foi te apresentado. Para e pensa, esse é um pão vivo ou é um pão morto? É um pão morto. Então não joga ele dentro da sua alma como um conceito, um valor de vida. É isso que a página vem chamar nossa atenção, né? E desde o princípio, ele está deixando claro, desde o que a ciência da Terra acredita que é o princípio, o seu amor infinito no orbe terrestre é o fundamento divino de todas as verdades da vida. Mas eu queria tanto montar um projeto de uma empresa para fazer isso assim assado. Vai nos refolhos dos escaninhos da sua consciência. Tenta atrelar esses padrões do que você quer desenvolver aos do Cristo. Aos do Cristo. Estabeleça o regime e entenda. Viva essa experiência segundo os padrões do Cristo, não segundo os padrões da Terra. Esse é o desafio. E é isso o choque cultural que a gente sofre, né? Todos os dias. Ao desencarnar, ou ao sair do corpo físico, durante o sono. Caramba! Era assim, é? Aí tem pessoas que acordam chateada, acordam zangada, acorda frustrada, acorda até desanimada. Por que a maioria das pessoas acordam desanimadas? Já pode pensar nisso? Por que você mesmo às vezes acorda desanimada? Por que você toma aquele choque cultural? Caraca! Eu vivi até aqui assim meio torta? Puxa vida. Primeiro que a gente não sabe perdoar ninguém, né? Quem disse que a gente sabe perdoar nós mesmos? O grande problema da ausência de perdão é que a gente não quer nem usar conosco mesmo. O problema da indulgência é que a gente não quer usar indulgência com a nossa própria consciência. Muito menos benevolência. Então, benevolência, indulgência e perdão, você tem que começar treinando com você mesmo, com a sua própria consciência. Caramba, não é que eu fale um monte de coisa? Não é que eu estou vivendo distraída? E a gente vai despontando a nossa consciência a querer se remodelar segundo os padrões do Cristo. Então a gente começa a reconhecer, na verdade, que tudo é fornecido por uma videira. E sim, uma videira da verdade. E que sim, que tem alguém lavrando e cuidando de todos, cultivando a todos, o tempo inteiro. Tudo interligado em harmonia, sem presunção, sem complicações de orgulho e vaidade. Porque não há orgulho e vaidade nesses espíritos. Há só na gente, né? Os pontos obscuros que ainda animamos no nosso mundo íntimo. Então a gente precisa compreender a complexidade que é o problema, né? É verdade. Muita coisa para trabalhar ainda. Andréia, faz a página para gente, depois Toseli abre a outra sala. Mestre Jesus, queremos agradecer, Senhor, a oportunidade dessa live, que possamos estar todos focados, Senhor, nesse objetivo de melhora, de evolução, que nós possamos aproveitar cada mensagem, cada palavra sua, Senhor, para nossas vidas. Que cada irmão presente possa ser socorrido com o seu devido remédio, que só o Senhor sabe, Senhor. Que nós possamos estar focados em melhorar cada dia, cada evolução. Que possamos nos fortalecer com seu amor, com a sua força, perseverantes na nossa melhora, na nossa evolução, todos os dias, Senhor. Muito obrigado, Mestre Jesus, por mais essa oportunidade. Com essa prece, Senhor, pedimos permissão para continuarmos com o estudo da noite. Muito obrigada, Jesus. Eu acredito que é o seguinte, a gente querer questionar tudo. A gente não quer questionar tudo.
A gente gosta de ter a boia. A gente não quer muito se afogar, entendeu? Ah, tô com medo de me afogar. Aí, com medo de se afogar, você não quer nem olhar qual a profundidade, entendeu? É verdade, eu não estava pensando sobre isso. Então vamos lá. Hoje nós estamos finalizando a prática mediúnica e as perturbações mentais. Exato. Aí nós estamos no último parágrafo. Aí você me ajuda aí, porque prática mediúnica, as perturbações mentais. Ah, sim, nesse daqui. Sabemos, né? Isso aí, tá certinho. Então tá ok. Então já. Vamos lá, né? Acho que dá para seguir no parágrafo sem ter que voltar aqui atrás. Deixa eu fazer assim. Tá bom o tamanho de letra aí, né? Qual é a página aí que eu quero ler? Aqui a página é do 302. 302. E na sua aí, Ana, qual é a página do seu? A minha é 288. Tá. Então, Andréia tem igual o seu. A gente está continuando aqui no item 2, ó. A prática mediúnica, né? Vou botar aqui. A prática mediúnica e as perturbações mentais. Já conversamos, né? A prática mediúnica não produz perturbações mentais, né? E conversamos sobre a questão da estrutura psíquica delicada, né? Ah, quem vai se comunicar é um pedófilo que estupra criança. Ah, não, esse não pode ter ajuda de Deus, esse não pode ter ajuda divina. Então, aí é uma estrutura psíquica delicada, né? É uma pessoa que quer escolher que tipo de espírito vai se comunicar, né? Aí realmente não dá. Fica difícil trabalhar com Cristo escolhendo que tipo de vítima de si mesmo nós vamos querer trabalhar, né? Então vamos lá. Aí ele continuou falando aqui um pouquinho mais, né? Sobre as questões das nossas emoções, o nosso humor, o nosso comportamento, como tudo está interligado, né? Os cuidados que nós temos que ter com a nossa consciência, e que também reveste para o exercício da mediunidade, né? Vamos lá. Continuando então. Deixa eu apagar só esse daqui. E depois eu apago. Sabemos que o pensamento exterioriza-se e projeta-se, formando imagens e sugestões que arremessa sobre os objetos que se pode atingir. Essa parte que ninguém gosta de ouvir. O meu pensamento arremessa. Poxa, eu vou ter que fiscalizar o meu pensamento? Infelizmente é isso aí. O pensamento exterioriza-se. Ele cria resultados exteriores e projeta-se. Ok? Esse trabalho com pensamento... desculpa aí. Sim, pode falar. Esse trabalho com pensamento, ele tem que ser constante, né? Porque eu estava lendo sobre obsessão, nós vamos estudar sobre obsessão. Uma das formas de você se curar da obsessão é o pensamento. Mas aí eu estava pensando, Tuzeli, como uma pessoa com processo obsessivo vai controlar esse pensamento? Ele deveria já vir desde criança, por isso que a evangelização é tão importante. Então, exatamente, mas ao mesmo tempo, entenda, o obsessor, ele é o melhor agente para despertar a nossa própria consciência. Né? Por exemplo, eu dei vários exemplos aqui no estudo, exemplos aterrorizantes. Né? Mas eles ocorrem, né? Eu sei que a maioria das pessoas não estão preparadas para conversar sobre o funcionamento do planeta espiritualmente falando, né? Processo de ligação, de reencarnar, conectar espíritos a certas indumentárias. A maioria não está preparado para nem conversar sobre isso. Nem conversar. Porque existem dores, ainda que habitam as almas, profundamente nesse sentido. E essas dores criaram máculas profundas e que dominaram o controle do nosso pensamento. É esse o problema.
Aquelas emoções do passado de dor, de sofrimento, geraram impactos nos nossos sentimentos, nos nossos valores, e eles agora controlam como e para onde aponta o nosso espelho. Ou seja, o nosso pensamento não é livre, infelizmente. E o pior controlador do nosso próprio pensamento é a nossa própria consciência adoecida, sem valores, sem luz, sem capacidade de refletir luz divina. Porque a todo momento enxerga dor e é sofrimento, é dor, é lamentação. Pô, Deus não presta, por que o mundo é assim? Meu Deus, por que existe essa experiência? Meu Deus, que coisa horrorosa. Né? Como assim evoluir desse jeito? Isso é um absurdo. Então a gente está prisioneiro, a gente está mais preocupado com o uniforme de trabalho do que com o trabalho. Eu digo assim, 100%. 100% da nossa consciência ainda é aprisionada a ficar mais preocupada com o uniforme de trabalho, que é o corpo físico, do que com o trabalho em si. Então, do ponto de vista de pensamento, é ainda mais grave, porque o que molda o nosso pensamento são os nossos valores. O que a gente chama de consciência é um conjunto de valores que nós criamos dentro de cada um de nós durante milênios. Isso não é construção de uma hora para outra. Então eu não consigo controlar isso com facilidade? Não consegue. Ele reage automaticamente. A primeira reação é sempre a pior, infelizmente. Então o pensamento ele é essa geratriz, né? Ele se exterioriza, ele projeta-se, formando imagens e sugestões. Né? Ele gera realmente imagens e sugestões que arremessa sobre os objetos que propõe atingir. Então, às vezes, um fica pensando mal do outro o tempo todo. E atinge, perturba, altera, prejudica. É normal. É contínuo isso. Então a pessoa está falando uma frase, pensando uma frase na cabeça, mas está arremessando uma imagem, uma construção mental. Tem gente que pensa assim, queria tanto que a pessoa caísse, tropeçasse, se machucasse, se quebrasse toda, ser infeliz. E a pessoa está imaginando até o cenário, imaginando onde ia tropeçar, imaginando como a pessoa ia bater a cabeça no chão. Essa imagem, depois de pronta, na nossa tela mental, cerebral, nós arremessamos para terceiros. Esse é o problema. É arremessado para terceiros. Esse que é o ponto, infelizmente, triste. Mas ele continua. Quando benigno, ou seja, quando bom esse pensamento, quando edificante, ajusta-se às leis que nos regem, criando harmonia e felicidade. Olha só. Quando benigno, vamos lá. E edificante, ajusta-se às leis que nos regem, criando harmonia e felicidade. Aí você fica assim, peraí. Então, existem leis que nos regem? Sim, leis divinas. Tudo que é ligado ao amor e à sabedoria, tudo que é ligado ao bem e o progresso de todos, você está em comunhão com os projetos divinos. Então ele vai produzir harmonia e felicidade. Aonde? No meu corpo físico? Aonde? Na minha sensibilidade de tato? No meu paladar? Não, nada disso. Nos refolhos da sua consciência, lá dentro da sua alma. Você tem uma sensação de felicidade, porque você está em congruência com os objetivos divinos. Aí ele continua. Todavia, quando desequilibrado e deprimente, estabelece aflição e ruína. Aí vem a dor moral. Então, o que é o maior provocador de sofrimento que possa existir para um espírito? Seja ele encarnado ou desencarnado. Perdi um braço. Câncer. Isso é tudo bobagem. Isso não é dor suficiente. A pior dor que você possa existir é a dor moral. É a dor, é uma aflição, é a ruína que toma conta do seu ser. Que daqui a pouco você está falando assim, eu não tenho capacidade de amar. Eu não tenho capacidade de perdoar. Eu sou um monstro. Eu sou isso, eu sou aquilo. E cai num projeto de prostracismo espiritual deprimente tão profundo que afeta as malhas da formação do pensamento, chega a danificar o próximo corpo físico. Não, Jesus, né, permitiu você reencarnar
para você pagar a dívida. Não tem nada, às vezes, a ver com dívida. Você que está destruindo aquele corpo físico com a sua revolta, com a sua revolta consigo mesmo. E a gente fica imaginando que só funciona por... Não, Deus não vai deixar, né? Que você tenha um problema no corpo físico porque você mesmo está maltratando sua própria experiência. Não só deixa, como eu diria até que 80% do problema é esse. 85%, vai. É esse a fonte do problema. Você cria aflições, você não se perdoa. Eu não me aceito assim. Eu fiz isso insensado, isso para mim é imperdoável. E o pior é que a pessoa reencarna sem lembrar disso, e aqueles mesmos conceitos que a pessoa classifica como imperdoável, que ela gerou de mal, e que ela não está gerando agora, ela transforma em forma de chicote para todas as outras consciências. Nossa, eu odeio quem rouba. É porque você roubou a beça. Nossa, eu odeio quem assassina. Nossa, é claro que você já assassinou um monte de gente. São os maus que habitam o nosso subconsciente, é que nós julgamos terceiros, entendeu? E é isso que causa aflição e ruína absurda em cada um de nós. Então ele continua. A química mental vive na base de todas as transformações. Ele está falando da química realmente do corpo físico e do corpo perispiritual. Porque realmente evoluímos em profunda comunhão telepática com todos aqueles encarnados ou desencarnados que se afinam conosco. Aí aqui é aquela parte que ninguém gosta de ouvir, né? Porque realmente evoluímos em profunda comunhão telepática com todos aqueles encarnados e desencarnados com quem nos afinamos, né? Tem realmente afinidade. Mas como assim comunhão telepática, né? Comunhão telepática. Pensam do mesmo jeito. Então a pessoa vai para o noticiário e fala: fulano de tal é um bandido, é um safado. Quando você vira as costas e bota para se filmar, né? Filma você mesmo assistindo televisão. Como é que sai seu pensamento logo após que você assistiu isso? Você está xingando e falando a mesma coisa. Maldito, miserável, vai pagar, vai sofrer as consequências, Deus vai te castigar, miserável. A pessoa começa a falar as mesmas coisas. É uma comunhão telepática para o mal, infelizmente. Raríssimo você vai escolher fazer uma comunhão para o bem. São pouquíssimos os casos. Então, ainda sobre o... E a gente gosta de falar um pouco sobre isso, né? O campo magnético da Terra, o polo mental do bairro, o polo mental da cidade, o polo mental do planeta, ainda é produzir o mal para acabar o mal. Você quer gerar mal para acabar o mal. Então, é uma comunhão telepática. Um alimenta o outro. Um joga essa imagem para dentro da cabeça do outro. Essa imagem chega até você e você não questiona. Caramba, mas isso... Coitado. Ele fez escolhas horríveis. Então, que Deus o ampare e vai amparar para que tudo possa se reerguer. Como é que eu posso ajudá-lo? Com a prece. Chico fazia isso e ninguém entendia, né? Chico comprava os piores jornais, né, aqueles mais sangrentos, de assassino, estuprador, ladrão, bandido, aquelas coisas mais odientas, anotava o nome deles e orava por eles. E orava pelo bandido. Dona Ivone também. Dona Ivone, a Pereira também. E a gente não entende isso. Eles estão em outra comunhão telepática. Eles não querem mais estar em comunhão com aquelas pessoas que pensam assim: alguém foi promotor de sofrimento, promotor de escândalo, que essa pessoa pague por isso. Né? Porque está em vários livros da doutrina e as pessoas leem errado, né? Não tem como controlar o sentimento que você vai animar quando você lê. As pessoas até falam inflamados, às vezes, quando vão comentar esse trecho. É necessário que venha escândalo. Mas, ai, por ai daquele, o escândalo venha. Meu Deus. É verdade. Não é? Vocês não perceberam, não? Todo mundo anima isso. Ai, nós mesmo falamos em casa isso. Mas é uma bobagem, uma tolice. Não vai acontecer nada com eles. É essa a parte que ninguém quer ouvir. Não, como assim? Cadê a justiça? Justiça? Você quer que aquela alma brilhe na direção do Pai. Você quer que aquela alma caminhe na direção de Deus. Aí você quer maltratar ela? Você acha que maltratar vai educar ela? Então você pega uma criança de 10 anos de idade.
Aí você fala o seguinte, ó, lembra o que você fez quando você tinha 7 anos? Então, aí você senta o cacete nele. Pega uma correia, dá a correada nele, chinelada, isso é porque você fez isso assim, sensado, 7 anos de idade. Aí ele, eu não entendi. Mas é assim que nós interpretamos a justiça divina. É uma coisa de louco, uma psicose. No fundo, a gente não consegue se reconhecer como psicopata. Mas nós somos um pouquinho psicopata. Porque nós queremos pegar as informações para produzir o que bem entender que surgiu do nosso mundo íntimo. Para mim, psicopatia é todas as vezes que nós que não queremos produzir o que o Cristo deixou como exemplo. Qualquer coisa que a gente quer produzir que é distante do Cristo, como resultado, né? É psicopatia, cara. Então, se você olhar o jornal, revista, às vezes um monte de filme, é uma psicopatia rasgada de fora a fora. Então ele quer te convencer a ser vingativo. Ele quer te convencer a ser contrário a todos os projetos do Cristo. Não, isso aqui é imperdoável. Não sei o que, isso aqui aconteceu, isso aqui lá. Então, toda a estrutura de convivência não é para educar na direção do Cristo. Então, o trabalho que existe para encaminhar toda a humanidade na direção do Cristo começa por cada indivíduo. Primeiro, não entendendo que essas representações, seja fictícias ou não, seja uma experiência verdadeira ou fictícia, ficcional, né, não verdadeira, alguém inventou o texto, inventou a história, no fundo, ela está clamando, não pense da mesma forma como todos eles. Sinta a vida de uma forma diferente. Não moldeie o seu inimigo. Ao contrário, ame aquele que você classifica inicialmente como inimigo. Saia dessa comunhão telepática de que quer exterminar o que você acredita que é mal, produzindo mais mal ainda. Né? Então, aí continuando. Percebe-se, portanto, que a mediunidade em si não produzirá loucura, quando esta já não existe em germe. Quando esta já não existe em germe. Aí ele deixa bem claro. Aí a pessoa tem contato com uma história, né? Aí a pessoa toma um susto, porque foi permitido, e isso acontece para quem é médium psicofônico, né? Às vezes o médium psicofônico consegue ver a lembrança, a memória e a forma como aquele espírito entendeu a situação e testemunhou uma situação de dor e de violência e de desgraça. Aí o que o médium faz? Mergulha naquela comunhão telepática e se perturba junto. Passa a querer ser o quê? Um inquisidor da história. Passa a querer ser o quê? Um tirano para transformar o passado. Não tem como transformar o passado. Já foi. Não tem máquina do tempo, não tem de volta para o futuro. Não existe isso. Só existe o presente e o futuro. Mas pode... Fala aí, Ana. Desculpa aí. Não, esse ponto aí é importantíssimo. Não produzirá loucura quando esta já não exista em germe. Isso daí é porque a gente encontra muitas pessoas achando que mediunidade leva a pessoa à loucura, doença. Não leva. E aí ele deixa bem claro. Porém, existindo este, né? Existindo este o quê? Essa condição em germe. O bom senso está a dizer de que se deve usar de cautelas. Cautela. Sob todos os pontos de vista. Todos os pontos de vista. Porquanto qualquer abalo pode ser prejudicial. Aí a pessoa tem notícia, né? De uma situação complexa, que às vezes acontece. Né? Numa reunião de desobsessão, por exemplo, se comunicou a um espírito que estava ligado com a assinatura. A pessoa, um americano, se comunicou aqui, em Galileia. Ele estava ligado com a assinatura que dava direito automático, né, a prática do aborto nos Estados Unidos. E ele estava lá, na última revisão agora, tentando convencer a manter a vigência do aborto. Então, se a pessoa que vai dar comunicação, ela não for capaz de tolerar
E a pessoa falava com uma, né? Quase falou inglês, né? Chegou a balbuciar algumas palavras em inglês, mas o médico conseguiu transmitir somente o pensamento e falou em português. Mas falou em português com uma estrutura altamente rebuscada de fala. Alguém que... uma mente muito instruída. O pensamento fluiu em alto nível de instrução, em termos de fala. Então você via a pessoa falando, e a pessoa tinha certeza absoluta que tinha que defender os interesses do corpo físico humano feminino. O que a Espiritualidade Superior fez? Mostrou uma tela com um monte de crianças, um monte de fetos, né, destruídos do aborto, né? Ainda assim, ele não se deu por convencido. Aí ele reconheceu que um daqueles fetos era um grande amor da vida dele, do passado. E que, devido à assinatura... Imagina o choque cultural, né? Você assinou um troço que levou ao assassinato do grande amor da sua vida. Bizarro. Então, se o médium, vamos dizer, o médium não tem nenhuma instrução, não tem evangelização, essa tela mental pode estar inserida assim, durante um período, e ele, por ter o germe já da doença, ele pode, então, enlouquecer. Então, mas a loucura, entenda, toda base da loucura é uma revolta. Toda base de qualquer tipo de loucura que você possa ver é uma revolta. Você não se aceita ou não aceita como funciona o mundo. Você quer que Deus te desconstrua você mesmo. Você começa a falar assim, eu não pedi para ser construído. Por que Deus me construiu? Quem disse que eu queria que ele me construísse? Você está entendendo? É um conflito existencial que cria um impasse. Então, assim, existem N situações que pode levar a pessoa a não entender a situação vigente, né? Por exemplo, você está andando na rua, pum, cai um avião em cima da sua família, mata todo mundo na tua frente, espirra sangue no teu corpo todo, aí você fica todo quentinho do sangue, dos corpos físicos dos seus familiares. Para muita gente é uma experiência traumática, aquilo não tem como resolver, mas para o espírita é como sair para tomar um café, não teve diferença nenhuma. Você ajoelha e agradece, Senhor, obrigado pelo período que me foi ofertado, em companhia com eles. Que eles possam ser amparados e socorridos no desenlace, em todo o processo. Porque eu sei que serão amparados. Nada funciona no planeta sem teu amparo e sem tua perfeita harmonia. Quem enxerga distorção e desarmonia sou eu, Senhor. Então, se foi assim necessário, que assim seja, de acordo com a sua vontade. A gente vive assim? Não. A gente quer colocar e controlar todas as manifestações da vida e dizer o seguinte, aquilo que aconteceu, eu não tolero, eu não suporto. Tem pessoas que chegam na mesa mediúnica falando o seguinte, espíritos encarnados, né? Que não acreditam em Deus, porque onde está Deus que não protegeu a família? Onde está Deus? A pessoa morava na beira de um vulcão, o vulcão entrou em erupção, morreu todo mundo. Onde está Deus que não avisou que ali tinha um vulcão? Você está entendendo? Todos os conceitos e os valores que você constrói durante séculos, quando chega o momento de um conflito de valores, porque o conflito não é conflito físico, né? É conflito de valores. Quando chega um conflito de valor, vai ter uma hora que vai ser demandado de você. Ou você ama Deus, compreende o que é Deus, sabe que é perfeita harmonia, perfeito amor e sabedoria em sua expressão máxima, ou não. Ou você não consegue. Então, e essa revolta, ela provoca não só a loucura, mas N doenças, como uma doença que tem você fica nervosa, você sai com uma doença, uma coceira na pele. Sim, não, tem N complicações. Tem pessoas que têm fobia com aranha, fobia não sei o que lá, não consegue entrar em lugar confinado, fechado, porque a pessoa ficou prisioneira, uma desencarnação numa cela de um cubículo fechado. Ela ficou prisioneira daquela tela mental durante séculos. Aí ela criou um monte de fobias. Mas essas fobias, a pessoa fala o seguinte, eu não merecia passar por isso. Por que Deus deixou eu passar por isso? Mas é isso que acontece, a pessoa está questionando Deus. Por que Deus deixou passar por isso? Eu não merecia. Aí você, quando entra nesses conflitos existenciais,
E aí, por isso, existe esse livro de Joana de Ângeles que eu recomendo, maravilhoso, chamado Conflitos Existenciais. Você vê diversas pessoas com fugas psicológicas, pelo tabagismo, pelo alcoolismo, pela drogadição, pela sinestesia. Aí o espectro de problemas mentais é enorme, gigantesco, mas todos eles tratam dos mesmos conflitos. Você não acredita que Deus faria isso com você. Tem várias pessoas que falam isso o tempo todo. Ah, tal coisa aconteceu, graças a Deus. Aí quando acontece de ruim, a pessoa não fala graças a Deus. Você percebeu isso? Nossa, quase foi atropelado. Aí a pessoa fala, graças a Deus. Aí quando o outro é atropelado, você não tem coragem de falar, graças a Deus. Porque o seu padrão moral e de lógica que você vive não permite você falar isso. Porque você acha que é uma contrariedade existencial. A máquina entra em conflito. Entra num choque cultural tão profundo que para tudo. Para tudo de funcionar. Até a parte mental. E o espectro de loucuras são enormes nesse sentido. E Kardec deixou isso claro, avisou. Está lá no livro Obras Póstumas. Não foi ele que publicou, mas ele já tinha recebido essas comunicações, mas não havia publicado. Sabe quando você vai começar a perceber o início da transformação para sairmos de um planeta de provas e expiações para a regeneração? Vai iniciar uma quantidade de loucuras inúmeras e de suicídio alarmantes. Alarmantes. Então, Já estava, né? Não está alarmante, porque não dá para quantificar, né? A gente não consegue quantificar, porque isso é muito difícil de quantificar, né? Então, ainda mais porque a ajuda e assistência que existe hoje, ela foi profissionalizada pela República. Tem um controle pela República o ato de agir com amor para terceiros. Se você for falar com alguém que tem um problema psicológico, não, conversa então comigo. Não, vou conversar com o psicólogo, ele é bem formado para isso. E realmente, às vezes, ele só se sente confortável falando com o psicólogo, falando com o psiquiatra. Mas às vezes a pessoa que você ama, é um amor ali profundo um com o outro. Você acha que você não consegue dar uma sustentação através do seu amor para aquele outro? Entendeu? Então a coisa é grave como a gente está vivendo hoje. E isso vai se aprofundar, vai ficar pior. Vai ser cada vez pior. Por quê? Porque o conflito é esse. Comigo não. Eu não posso sofrer. Eu não posso ter problema. Eu não posso ficar doente. Uma vez eu falei isso pra uma pessoa, a pessoa ficou até chateada comigo, né? Um amigo dele estava com câncer. Eu falei, poxa, que incrível, hein? Esse espírito tá com essa predisposição de passar por esses problemas. Ele ficou zangado, tipo assim, como assim? Eu não sei o quê. Eu falei, por quê? Porque o maior processo educacional é você passar pelo processo degenerativo te consumindo. E você pensar assim, Deus sabe o que faz. Ele sabe mais o que faz, mais do que eu. Você não entra em conflito existencial. Você não entra em paradoxos que não têm solução. A pessoa começa a ficar questionar, não, pô, por que Deus não pulou na frente e evitou aquela catástrofe? Ah lá, caiu outro avião, 300 pessoas. Né? Eu vi uma historinha que tinha espíritos organizando e cuidando de um avião onde Chico estava e tal. Por que não cuidou dos outros? E dos outros caíram. Então, esse é o problema. Nós precisamos desenvolver valores eternos, valores sublimados que transcendem uma única encarnação. Para de ficar prisioneiro em querer ficar cuidando do uniforme de trabalho. Esse uniforme de trabalho perdeu, acabou, não tem problema não, vai ganhar outro depois, tá tranquilo. O que não falta é trabalho. Fica tranquilo. Ah, mas eu amava tanto aquele corpinho. Puxa vida, achava tão bonitinho aquele corpinho físico. Ah, me apeguei tanto a ele. Bem, existe um treinamento para desencarnar. Chama-se desapegar-se de tudo, inclusive da sua identidade. Faça esse treinamento diário, antes de dormir. Quem disse que você vai acordar? Fazer que você vai dormir não vai acordar. Aqui na experiência física. E fica para todo mundo essa coisa. Não, porque amanhã eu vou fazer isso, um monte de plano. Mas quem disse que vai acordar amanhã? Como é que você pode ter certeza disso? Pode ser que você não acorde amanhã, qual é o problema? O projeto e o trabalho de se desenvolver para trabalhar na seara do Cristo continua. Sem revolta,
sem desespero. Ah, mas como é que vai ficar tudo? Vai ficar tudo na mão de Deus como sempre ficou. Cadê a sua paz? Cadê a sua estabilidade emocional em compreender que tudo sempre esteve na mão de Deus? Você precisa dessas experiências, inclusive de se desapegar dessa indumentária psíquica que por vezes você criou e que às vezes é leviana, é perversa, é desproporcional. Então, o que ele está falando aqui do germe da loucura, esse germe já existe, no fundo, é uma revolta insuportável. A pessoa não tolera que exista sofrimento na Terra. Não tolera. Mas como assim Deus deixa as pessoas sofrerem? Que absurdo, Deus não faz isso. É um absurdo. Você já viu alguém reencarnar sem sensibilidade tátil? E você vai descobrir que a sensibilidade de percepção de febre, de dor, ela é essencial. Se você não percebe isso, seu corpo físico vai a zero. Existe até uma doença crônica, onde a pessoa está no corpo físico e por um problema nervoso, do sistema nervoso central, a pessoa não sente dor. Aí todo mundo diz, então deve ser maravilhoso. Maravilhoso nada. A pessoa bate a perna no lugar, cria uma ferida, ela não cuida. E ela quase desencarna por sepsemia, porque ela não percebeu que está machucada. Ela não percebeu que está machucada. Então, existem N problemas que a gente fica questionando e julgando Deus, questionando Deus. Onde está Deus que deixou isso? Onde está Deus? Parece um verme tentando questionar como funciona o Sol. Meu Deus do céu, a gente precisa cair para essa realidade. Baixa a bola. Aprende a observar o melhor de todas as experiências. Aprende a preservar e observar o que há de construção, o progresso de tudo e de todos. Se você está entendendo que é uma condição, uma reação perversa de Deus, entenda, você chegou numa solução que é incoerente. A sua lógica está errada. Você não entendeu. Volta atrás e não alimente esses sentimentos, porque eles são deletérios. E já alimentamos isso durante quantos séculos? Milhares de anos. Milhares de anos já alimentamos essas ideias distorcidas. Por isso que ela habita, às vezes, em germe no nosso subconsciente. Aí quando tu passa por um processo de dor parecido com o que gerou esse germe no passado, explode uma manifestação psíquica extremamente deletéria. Extremamente prejudicial ao bem-estar. O bem-estar total, pessoal e social. A pessoa não consegue conviver com ninguém direito. Mas vamos tentar avançar aqui para fechar esse finalzinho. Então, do seu exercício, cumpre afastar, por todos os meios possíveis, as pessoas que apresentem sintomas, ainda que mínimos, de excentricidade nas ideias ou de enfraquecimento das faculdades mentais, porquanto nessas pessoas há predisposição evidente para a loucura. Então, tá aqui. Predisposição evidente para a loucura é o que, então? Excentricidade nas ideias e enfraquecimento das faculdades mentais. Excentricidade das ideias, vocês já entenderam, é psicopatia. A pessoa acha que Deus ama todo mundo, menos ela. Isso é uma ideia totalmente fora de centro, fora de lógica, fora de princípio sublime. Né? As ideias espíritas não têm, a esse respeito, maior influência do que outras, mas, vindo a loucura a declarar-se, tomará o caráter de preocupação dominante, como tomaria o caráter religioso, se a pessoa se entregasse em excesso às práticas de devoção, e a responsabilidade seria lançada ao espiritismo. Então ele está falando, cuidado, para não gerar essas confusões todas, surge isso a partir de um médium, porque a pessoa estava com problema. E às vezes o médico tem vergonha de falar que está com problema, mas as pessoas, de uma forma carinhosa, têm que buscar. Fulano, você está com problema? Está meio arredio, meio zangado, meio agressivo com algumas coisas, o que houve? Podemos ajudar? E às vezes a pessoa tem que se afastar mesmo da mesa mediúnica. Mas não foi por causa da atividade mediúnica. Não tem como lançar a culpa no espiritismo, nem de perto. A pessoa já está embutida com esse quadro. A pessoa criou esse quadro. Esse quadro está presente.
Entendeu? Então, o que de melhor se tem a fazer com todo indivíduo que mostre tendência à ideia fixa? Olha só, ele é bem claro. Fazer com todo indivíduo que mostre ideia fixa. O que é para fazer? O que a gente deve buscar estimular? É dar outra diretriz às suas preocupações, a fim de lhe proporcionar repouso aos órgãos enfraquecidos. Então tem pessoas que ficam assim, meu Deus, e se der errado tal coisa? Mas e se der errado aquela outra coisa? Qual o problema? Qual o problema de dar errado? Você já parou pra pensar que por vezes tem encarnações que tudo é desenhado propositalmente para dar errado? E ver como você vai reagir nas condições do que você acha que ia dar errado? As pessoas não entenderam que isso aqui é uma escola. Aonde você tem que errar? É na escola. É na escola. Então aquilo que você está julgando que é errado, às vezes é um acerto. Em que sentido? De você sentir a vida de uma forma diferente. De você olhar e falar assim, se Deus assim está estruturando a experiência, que eu possa aproveitar o melhor que Deus assim está estruturando. Se eu não estou conseguindo absorver o melhor, é dificuldade minha e não de Deus. Mas chegar a ter essas ideias, elas são bem difíceis. Para quem já tem esse germe... Olha só, todos nós temos. Todos nós temos, desculpa. Assim, pô, mas você tá chamando todo mundo de maluco? Todos nós somos um pouquinho meio louco. Né? Não sei se você sabe, mas a definição de loucura na Terra é uma definição jurídica. Porque a lucidez é um bem judiciável. Né? Por ser um bem judiciável, alguém tem que analisar a lucidez de alguém. Então, você tem que analisar a lucidez, existe um padrão de lucidez a ser avaliado e julgado. Certo? Então... Sim, agora eu estou lembrando que todo dia nós apresentamos essa loucura um pouquinho. Você falou sobre essa ideia fixa. Quando eu tenho aqui em casa, quando eu estou com problema, eu fico repetindo. Meu marido fica assim, meu marido é um ótimo obsessor meu, porque ele me ajuda. Ele fica assim, você só fica repetindo. Aí eu fico com raiva dele, aí eu mudo a ideia. Então, mas entenda, nós é que mergulhamos dentro da jaula. Não tem nenhuma jaula criada, não. Como nós somos muito complexos, nós temos milhares de encarnações, milhões de encarnações, milhões de históricos. Nós somos seres muito complexos. O que acontece? Nós criamos jaulas em certos assuntos, em diversos assuntos. Né? Eu lembro muito bem que teve uma conversa com o Chico Xavier, onde chegaram um grupo de pessoas e falaram assim, nossa, Chico, esse negócio de essas perturbações que tem assim na área sexual, nós temos que fazer um trabalho para isso. Nós temos que desenvolver palestras para construir uma identidade melhor com relação à área do sexo, com não sei o que, isso aqui lá. Aí no final perguntaram a opinião do Chico. Aí Chico, meu irmão, o difícil vai ser quem vai ficar lá na frente para falar, né? Você entendeu? Até o Chico tá falando, olha, todos nós temos perturbações. Uhum. Todos nós temos perturbações em todas as áreas. O problema é que cada dia mais a gente ganha consciência de quanto perturbado nós somos. A gente gosta de não se enxergar perturbado. A gente gosta de olhar pro espelho e ver o que não tá lá. É sempre o outro. É sempre o outro, a culpa é de Deus, tudo tá errado, é culpa dos outros. E cadê a sua ação positiva, a sua ação estruturante, a sua ação de amor, que tudo edifica e tudo transforma? É isso que é o projeto divino. O projeto reencarnacionista é esse o grande projeto. Olha, já existe um modelo, já existe uma carta magna a ser seguida. Chama-se Bem-aventuranças. Você vai viver cada uma delas. Na estrutura da reencarnação, você vai ser ofendido, você vai ser humilhado, e vão aguardar que você perdoe. Você vai passar por aflições, e você vai se fazer o quê? Vai ficar revoltado e aflito? Não, você não vai ficar revoltado. Você vai compreender. Então, existem N assuntos tratados nas bem-aventuranças. Quando nós estivermos 100% capazes de executar cada uma delas em qualquer circunstância da vida, completamos o nível escolar chamado planeta Terra.
Mas existem vários tópicos ali que a gente é revoltado, a gente não aceita. Por exemplo, bem-aventurados os aflitos. A maioria dos teólogos pula esse item. Não comenta esse item, não fala sobre esse item. Como é que alguém pode ser feliz por estar sofrendo? Porque ele não está falando de sofrimento de corpo físico. Porque não importa como você vai reencarnar, você vai ter dor física. Não importa. O único fator comum a todo e qualquer tipo de reencarnação é dor. Se der um tropeção na pedra, dor. Der uma topada numa porta, dor. É tudo dor o tempo inteiro. O tempo inteiro, a dor te regenera a voltar a compreender o que é o equilíbrio. Se o seu corpo não tivesse febre, se o seu corpo não tivesse princípio, você não buscaria cuidar melhor dele. Então, a dor moral é no mesmo sentido. Por vezes, vamos ser expostos a dores morais profundas, que estão no nosso subconsciente, enjauladas, como grandes feras. Mas nós temos que cuidar dessa fera, transformar ela em coisas melhores. É inevitável. Mas, enquanto isso, surge uma série de processos loucos. Então, tem pessoas que têm transtorno obsessivo-compulsivo. A pessoa fica lá, ó. Tem gente que fica assim, ó, se movimentando, batendo a perna o tempo todo. Por quê? Porque às vezes a prisão dele é o seguinte: eu tinha que estar fazendo alguma coisa a mais, eu não sei o que é, e isso está me afligindo. São N motivos de aflições. Então, quando fala bem-aventurados os aflitos, as pessoas só pensam em dor física, em doença, perder um braço, perder uma perna. Eu estou falando para vocês, isso é fácil. Cortou o braço, acabou a dor na hora, passou aqui lá, enfaixou, acabou. Pegou um câncer, 2, 30, sei lá, 10 anos, acabou. A dor moral não. A dor moral é avassaladora. Eu tinha que estar fazendo alguma coisa de bem para alguém, eu não sei como faz esse bem, e eu nem estou percebendo direito a quem. E a pessoa fica irrequieta, a pessoa fica nervosa, o tempo todo, sempre sem equilíbrio. E aí tem vários transtornos mentais que ocasionam, desencadeiam. Mas o que acontece? Tem a ver, às vezes, com um projeto reencarnatório. Existe uma aflição que ela deveria promover um bem, deveria promover um perdão que ela não consegue executar. Mas não é que ela não consegue executar nessa encarnação. Ela está há 30 encarnações tentando executar e está falhando. E não está percebendo, e não está conseguindo fazer. É desesperador. É como tentar pular um muro e você não consegue na primeira vez. Você está tentando 10 vezes, você cai em todas elas. Então muitos desistem. É esse o problema. Do ponto de vista de marcha de progresso espiritual, existem diversos irmãos nossos, ou até mesmo cada um de nós, desistindo de certos espectros do desenvolvimento espiritual. Ah, poxa, eu não consigo ser benevolente, tanto assim como Jesus vem falando. Bem, por isso que ele falou, pedir, né? Pedir, pedir, buscar e bater. Né? O pedir, buscar e bater é pedir o quê? Pedir para não ter problema? Pedir para não ter dificuldade? Essa é a época infantil. Essa época de criancinha espiritual. Estamos na época de adolescente, espíritos adolescentes. Como é que o espírito adolescente vive? Ele é responsável pelos seus próprios... Ele reconhece já os seus próprios erros. Ele começa a reconhecer as suas próprias inabilidades. Nossa, eu achava que eu era capaz de fazer isso, não é que eu não sou? A consciência vai despertando. Então, espiritualmente falando, estamos naquele momento de mais maturidade. Estamos largando o lado infantil. E dói. Por quê? Você começa a perceber, como tem as instruções passadas por Emmanuel, que não é que a gente vai fazer a prece, nós temos que pedir, é pedir caminhos para transformar o nosso mundo íntimo. Transformar a nossa forma de sentir a vida. Transformar a nossa incapacidade de produzir o bem, sem esperar nada em troca. Transformar esse espectro de problemas que a gente não quer ter mais. Ah, mas e o que é buscar? Por que está falando do buscar? Eu acho que todo mundo lembra dessa página. Aquela página me marcou muito. Eu vou repetir ela até dizer chega. Por que buscar? Nós temos que buscar como melhor produzir o bem. E Jesus vai criar mecanismos para isso, para a gente produzir melhor o bem.
E bater pedindo tarefa. Senhor, lembra aquela tarefa, né, que eu não queria cumprir, sabe? Aquela de 600 anos atrás, né, com aquele grupo. Eu não queria ir lá, né, servir aquela família, produzir o bem. Às vezes ser maltratado, vou apanhar de não sei quem, vou apanhar de não sei quem lá, mas eu vou perdoar todos eles, tá tudo certo. Eu estou preparado para cumprir. Pode mandar. É o momento que nós estamos agora. Já fomos despachados. A tarefa já foi solicitada. Já estamos em processo de execução. Então vai, brilha. Brilha. Esse é o problema. Então, se nós não tivermos momentos para nos desligarmos da forma mecânica como queremos levar a vida de uma forma mecânica. Mecânica. A preocupação é, nossa, hoje eu fiz muitas coisas no dia. Tá, cita 3 que foram espirituais. A pessoa não entende isso. Como assim espiritual? Não existe vida material e vida espiritual. Só existe vida espiritual. Você nunca está vivendo somente a vida material, não existe isso. Como que você se sentiu quando estava lavando a louça? Como você se sentiu quando estava varrendo o chão? Como você se sentiu quando alguém entrou com a sandália suja e ploft, largou um chiclete, um troço grudado no chão que você tinha acabado de limpar? Como é que você se sentiu naquela hora? Como é que você trabalhou essa emoção? Como é que você trabalhou esse sentimento dentro da sua alma? Tem nada a ver com a parte física. Você se revoltou? Você sorriu e falou, obrigado, Senhor, entendi. Agora entendi, Senhor. Eu tenho que melhorar minha predisposição a servir o tempo todo. Não importa se acabei de limpar, limpo de novo. Eu entendi que eu consigo limpar. Vai que fizesse alguma coisa aí que eu não conseguisse limpar, eu não tivesse capacidade de limpar. Aí eu estaria com um problema muito grande. Mas eu estou com capacidade agora de conseguir limpar. Então, se eu estou com capacidade de conseguir limpar, é só limpar. Não tem mais nada. Não, mas aí eu vou ser escravo dos outros? A maioria pensa isso. A maioria é universal, não tem coragem de falar, mas a maioria pensa isso. Então, eu vou ser escravo de todo mundo? Ué, mas o Cristo é escravo de Deus. Então, se você está imaginando assim, você vai imaginar que Cristo é escravo de Deus, e não é. Aí depois você é constrangido a viver isso, a servir. Eu fui constrangida a aprender a fazer, a limpar várias vezes, fui constrangida. Mas lá na frente você vai falar assim, puxa vida, graças a Deus, que vários espíritos e várias circunstâncias adversas me constrangeram a fazer o que eu tinha que fazer. Isso é muito bom, foi muito bom. Exato. É dolorido. Que até você tirar esse pensamento da mente. Olha, eu estou sendo escrava, eu estou sendo explorada, a gente fica nessa. Então, mas isso você... aí, crescer dói, né? Crescer dói. Né? Josélio, de tanto você falar, muitas coisas, tem uma hora assim que a gente lembra de você falando. Que pesadelo, hein? A gente resolve pensar, não, vou pensar 2 vezes. Mas assim, a gente fica dando valores às coisas que não têm valor. Né? Por exemplo, eu lembro um tempo atrás que eu estava falando muito isso, né, sobre limpar o chão. Aí eu contei para vocês, né, que minha filha acionou a descarga, né, depois de usar lá para fazer inclusive o número 2, transbordou, cara, aquilo vazou. Cara, vazou pela casa toda. Banheiro, quarto, tudo, foi até no corredor. Eu falei, caramba, o que é isso? E aí eu vi que o projeto ali desenhado era para eu brigar com ela. Eu falei, filha, tudo bem, filha. Isso é normal. Eu sei limpar isso. Eu fiquei até 4 da manhã limpando. E aí me veio aquela voz assim, agora eu quero ver você amar limpar o chão. Aí eu fiquei pensando, nossa, agora entendi, é um desafio. Aí eu fiquei limpando, rindo, gargalhando, sorrindo, limpei, tirei toda aquela água, depois eu gargalhei mais um pouco, falei, caramba, como é que a gente pode ficar prisioneiros aos cuidados de limpar o chão e querer maltratar pessoas que nós amamos? Por causa de um chão. Um chão, cara, uma coisa boba do reino mineral. E
Como é que a gente pode achar que o coração do próximo que cometeu uma falha que não estava sob o controle dela, não estava. E mesmo se estivesse, vamos supor, a pessoa está com raiva, zangado e resolveu destruir o chão. Não tem problema, eu sei fazer outra. Por que eu vou ficar preocupado com isso? Eu sei fazer outra. Então eu sei servir em relação a todos os o quê? Os reflexos do mal que surge à nossa volta. Se eu sei produzir o bem em relação a todos os reflexos do mal, eu é que não posso ficar mal, eu é que não posso ficar triste, né? Zangado, frustrado. Aí aquilo ali foi para mim, foi caramba, eu tive que limpar o chão até 4 da manhã para entender isso. Agora entendi a lógica da experiência de limpar o chão. E continuei limpando, né? Continuei limpando. Aí depois eu pensei assim, caramba, viu? Se eu tivesse ficado zangado, brigado, eu estaria até 4 da manhã limpando de novo o chão, porque teria que ficar mesmo, porque é o volume de trabalho, e revoltado, zangado, chateado, E você passando ia mal. também com ela, né? O psicológico dela, como que ela ia dormir, a cabecinha dela, aquela coisa toda. Ela ficou branca, né? Também. Ela ficou branca. O sangue do corpo dela sumiu. Porque ela achou que ia brigar com ela, né? Porque geralmente a voz masculina, e é claro, né? O meu lado psicopata, né? Que todos nós temos. Quando eu falo brigando, as pessoas geralmente tomam um susto danado. Assim, vai ver que a memória dela também do meu passado é monstruosa. Então, aí a gente pensa assim, agora entendi a experiência humana. Nós é que damos valores às coisas que não têm valor, no sentido de usar para maltratar terceiros. Agora entendi. Mas a gente tem que passar pela experiência, só vivendo a experiência. Mas a gente tem que querer dar outro tipo de valor para aquela experiência. Se a gente vai falar o seguinte, nossa, foi horrível ficar até 4 da manhã limpando. Não foi, porque eu sabia limpar. E consegui limpar. Quando a gente consegue ver por esse lado, velho, na hora, assim, a gente não sente. Aí vai fazendo automático. Mas se você não deixar o pensamento positivo vir, aí pronto, acaba com tudo. Mas quem está governando a vida é você. Cada um de nós é que estamos governando a vida. Da nossa consciência. Então, você está sempre vivendo a vida espiritual. Então, nessa circunstância, seja ela qual for, tente alimentar um ânimo de alegria, de entusiasmo, de que você está fazendo um serviço ali para Deus. Não é para você. Não é para sua casa. Não são para os seus filhos. É para Deus. E você está feliz porque você sabe fazer. Porque alguns anos atrás você não sabia, mas agora você sabe. E você ainda sabe fazer o quê? Com alegria, sem ficar revoltado. Então, mas são coisas que têm que ser repetidas. Por isso que eu gosto desse estudo com você. Você repete aí, porque se não tiver uma repetição dessas ações de bondade, de aprendizado, de necessidade de fazer o bem em nome de Deus, a gente não faz. Não faz. Lava a roupa com revolta. Está repetindo, a gente precisa disso ainda. Exatamente por isso que esse é o projeto da encarnação. O chão suja toda hora. Você acabou de varrer, passa, sei lá, 30 minutos, tu olha de novo, caramba, de onde veio essa poeira toda? Aí você pensa, entendi. Eu não consegui fazer colocando os meus sentimentos, colocando realmente carinho, fraternidade, colocando realmente afabilidade e doçura. Já entendi. Tudo que eu não sei fazer com afabilidade e doçura vai se repetir exaustivamente até você operar com afabilidade e doçura, que são as marcas da benevolência, né? Então vamos fazer a prece final, que dá até pena de acabar esse estudo hoje. Está uma delícia. Tosé, quer fazer a prece, Tosé? Eu faço sim. Vamos lá. Senhor Jesus, agradecemos, Senhor, primeiramente, pela Tua presença em todos os momentos, em todos os lugares que estamos vinculados aqui no planeta Terra. Agradecemos por essa escola maravilhosa que educa lá dentro a nossa alma, tenhamos consciência disso ou não. Agradecemos também, Senhor, por todas as restrições, constrições que a encarnação nos impõe. Agradecemos, Senhor, por todos os recursos que nos são ofertados para desenvolvermos o amor e a sabedoria em todos os momentos.
E obrigado, Senhor, por estar sempre animando vibrações de amor e carinho por toda a humanidade. E pedimos, Mestre, que possamos sempre seguir os seus desígnios de amor e paz para construir novas consciências, hoje e sempre. Essa prece, Senhor, pedimos permissão para finalizar o estudo da noite. Muito obrigada. Foi ótimo, gente. Muito obrigada. Ficam com Deus.